Olá, pessoal, boa tarde. Estes serão os temas do segundo vídeo desta terça-feira. Suposto fato novo, vejam só, não fui eu quem cria a terminologia não, tá? Eles falam assim, pra mim é diferente. Suposto fato novo faz com que finalmente a Arquidiocese de São Paulo aceite apurar a conduta do Júlio Lancelotti. O jogo tá virando, galera. Eu vou trazer aqui pra vocês uma informação que talvez explique, né, por que eles têm tanto medo da tal da CPI da Cracolândia. Vamos conversar também sobre o fim das saidinhas. O projeto, relatado pelo Flávio Bolsonaro, passou pela comissão do Senado, talvez seja votado ainda hoje pelo plenário, e aí vai depender também da aprovação de um certo ex-presidiário, que eu acho que deve aprovar, né? Até porque ele não teve direito à saidinha. E a gente começa aqui conversando sobre Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que está cada vez mais senil. Quer dizer, não é que ele esteja cada vez mais senil, a gente vai chegar lá, né? Mas antes, queria fazer um pedido especial aqui para vocês. Eu dei uma checada hoje aqui nos dados do canal, né? E ela está dizendo que cerca de 53% das pessoas que assistem os vídeos aqui, com frequência, as pessoas não estão inscritas. É de graça, gente, 0800. Então, se você curte aqui o canal, assiste sempre aqui os nossos vídeos, se inscreve aí, tá? E compartilha o vídeo, que a gente tá em Shadowban de novo, galera. Passou ali uma semana fora, já meteram os direitos autorais em cima de mim por conta de uma música que eu usei, que tava escrito lá na música, né? Sem direitos autorais. Aí você vai lá e usa, e o autor da música se aproveita numa pilantragem, né? E mete um processo de direitos autorais em você. É uma vergonha, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre o Joe Biden. Os rumores, pessoal, são de que durante a campanha eleitoral para as eleições de 2020 entupiram o cara de remédio para ver se disfarçava a senilidade dele, né? Que já estava naquela época gaga, cometia algumas gafes ali, tinha dificuldade motora, e depois disso eles foram diminuindo a quantidade de remédios, meio até que paulatinamente, né? Porque já fazem uns 2 anos que o Joe Biden não fala lé com cré definitivamente, né? Aperta a mão de fantasmas, não sabe por onde sair, né, do palanque, enfim, ignora pessoas. É uma coisa completamente bizarra, né? E agora, pessoal, que está chegando eleições, né? Ele vai tentar se reeleger, a princípio vai tentar se reeleger. Eu acho que tiraram de vez o remédio deles, porque os democratas não querem que o Joe Biden concorra. Eles sabem que ele vai perder para o Donald Trump. Então, eles têm 2 soluções, né, para evitar isso aí. Primeiro, arrumar outra pandemia para liberar geral o voto via correio novamente, ou então substituir o Joe Biden por quem? Pela pessoa favorita deles, que seria a Michelle Obama, né, o Big Mike. E aí, talvez tenha alguma coisa a ver, né? Ele disse agora, pessoal, que tinha falado com François Mitterrand. François Mitterrand foi presidente da França lá atrás. Se não me engano, até foi em 94, 95, ele ficou muito conhecido na época, né, porque ele promovia testes nucleares em um atol paradisíaco. Eu era criança, eu lembro disso. Gente, é um absurdo, né? É um absurdo você fazer teste nuclear num paraíso, né, numa praia maravilhosa ali, destruindo ali a vida marinha. Se tem que fazer teste nuclear, que faça em terra, numa região inóspita, né? Mas não, ele fazia lá e o mundo passou a odiar esse cara. Enfim, ele morreu no ano seguinte, tá? Então, se o mandato dele acabou em 94, 95, ele morreu em 95, 96. E o Joe Biden esteve com ele no final da década de 1980, né? 1988, 1989, por aí. Foi quando ele teve esse encontro com o François Mitterrand. E agora, ele disse o seguinte: conversei com o Mitterrand da Alemanha. Ainda teve essa, né? Da Alemanha. Aí isso ele corrigiu quase que prontamente. Não, é o Mitterrand da França. Mas continuou chamando de Mitterrand. Aí depois, né, a Secretaria de Comunicação da Casa Branca foi lá e corrigiu, afirmando que ele se referia ao Macron. A gente não sabe se ele puxou a memória lá de 1988, 1989, né, e falou, ou se ele realmente confundiu o Macron com o Mitterrand. O fato é que ele está completamente lelé da cabeça. Ele não tinha a menor condição de ter vencido as eleições. Vamos lá, pessoal. De ter sido eleito, né? De estar na Casa Branca. Desde aquela época só fez bobagem até agora.
Aí a imprensa vai lá e chama de quê? De gafe. Se fosse o Donald Trump que fizesse isso, né, cometesse um equívoco, não por senilidade, né, mas por uma bobeira, um vacilo, um erro de memória ali, e falasse algo desse tipo, no dia seguinte todas as manchetes, né, principalmente The New York Times, estaria assim dizendo, o Donald Trump não sabe geografia básica. Mas como foi o Joe Biden, eles não falam que ele está senil, falam simplesmente uma gafe. Né? Então, gente, por conta disso, eu sempre falo isso aqui para vocês. É pelo fato de termos uma pessoa tão fraca, né, em todos os sentidos possíveis, cognitivamente, emocionalmente, fisicamente, ética, moralmente, em todos os sentidos, na Casa Branca, que o mundo se tornou esse caos. Se você coloca uma pessoa forte lá dentro, as pessoas sempre ficam com o pé atrás. O mundo inteiro tem um pé atrás para fazer algum avanço, né, por exemplo, como fez o Putin na Ucrânia e como fez o Hamas em Israel. Tá? A gente espera que a situação mude, né, e eu, sinceramente, eu tenho muito medo deles conseguirem aí viabilizar, arrancar, né, o Joe Biden da corrida presidencial e colocar Michelle Obama. Porque aí realmente é uma briga indigesta para o Donald Trump, porque, né, ainda existe, né, aquela aura de nobreza em torno da família Obama, que eu sinceramente não consigo entender como se mantém até hoje, tá? Vamos lá, fim das saidinhas nos feriados. É um instituto, pessoal, que eu não consigo compreender até hoje, como até pessoas da esquerda defendem isso, porque todo mundo está em risco quando esses bandidos são soltos, né? São repetidos os casos de pessoas que são soltas nas saidinhas, que primeiro não retornam, o índice de não retorno é alto, né? E pessoas que cometem crime. Esse índice, então, é lá em cima. E a gente só fica sabendo daqueles que são presos durante a saidinha, porque muitos cometem crimes e não são pegos. Voltam para a cadeia, podem até voltar para a cadeia, mas sem que a justiça saiba, sem que a polícia saiba, as forças de segurança saibam que ele cometeu mais crimes enquanto estava ali, solto. Teve um caso agora, no Distrito Federal, do cara que saiu e no dia seguinte já estava aí. Assaltou, né? Cometeu um assalto, roubou um carro, saiu em uma fuga desesperada, a polícia atrás dele, se envolveu em um acidente de trânsito, fez refém e foi preso de novo. Então, sabe, não dá para conceber, né? Eu sempre digo isso para vocês. As pessoas que defendem isso, né, elas têm a plena certeza de que não serão afetadas. Principalmente por quê? Porque a maioria desses bandidos moram em áreas humildes, né? Comunidades, onde o crime organizado, né, domina. E aí essas pessoas não moram nessas regiões. Duvido um juiz que concede regime semiaberto, né, ou progressão de pena, por exemplo, para um estuprador, fazer isso sabendo que essa pessoa vai morar perto de alguém, de alguma mulher da família dele. Não faz. Porque se morasse perto, nunca que ele permitiria. No dos outros, é refresco. O mesmo vale para essa saidinha. Eu vou ler aí para vocês agora como isso funciona hoje, tá? Quem está credenciado a receber esse benefício. Vejam aí, atualmente, a legislação permite o benefício da saída temporária a presos que cumprem diversos pré-requisitos, grandes pré-requisitos. Vejam só, estar em regime semiaberto, ou seja, ele já está desfrutando de um benefício, e aí ele recebe um outro benefício, né? Ter cumprido pelo menos 1/6 da pena. 1/6 não é nada, gente. 1/6 não é nada se for réu primário. Ter cumprido menos 1/4 da pena se for reincidente. 1/4 da pena. Vocês imaginem um traficante sendo beneficiado. 1/4 da pena. Tiver comportamento adequado no presídio. Isso aqui é que eu quero comentar antes de passar para o tema principal. Porque é o seguinte, pessoal, vamos supor aqui que o cara seja um Pedro, né? Aquele cara que violenta menores de idade, vamos falar assim para não sofrer, né, nenhuma punição aqui da plataforma. Se você tem essa obsessão, né, por crianças, é isso que faz com que você, né, se transforme naquele num monstro, né, capaz de fazer, na minha opinião, a maior monstruosidade possível. Como você vai se comportar mal estando em uma cadeia que não tem crianças?
que só tem adultos. O cara vai se comportar maravilhosamente. Maravilhosamente. O que é um bom comportamento? Pergunto aqui à justiça. Será que existe, por exemplo, monitoramento adequado para saber se esses presos aí, traficantes, por exemplo, que se comporta bem na cadeia, não está passando informações e recebendo informações do crime organizado de dentro da sua cela? Não, o monitoramento é patético, é ridículo. Então, assim, o que você precisa ali para se qualificar para aquilo? Não brigar dentro da cadeia, né? Cumprir com os teus horários. Banho de sol agora, o cara vai lá, banho de sol, não fica arrumando treta, né? Toma banho na hora certa, come sem reclamar. E aí pronto, aí você está qualificado. Você pode ser traficante, como vocês viram aí, reincidente, um quarto da pena tá de boa. Né? Réu primário. Aí o cara foi lá, né, violentou, matou uma criança, uma mulher e tal, mas foi pela primeira vez. Um sexto. O cara já pode ir para a saidinha. Eu nunca vou esquecer, pessoal, um caso que aconteceu muito tempo atrás, que saiu no Fantástico, por incrível que pareça, um garotinho de 8 anos, se não me engano ele tinha 8 anos, né? Ele foi sequestrado, ele foi violentado por um homem, foi morto e o corpinho dele foi jogado em um riacho. Tá? Prenderam o cara e ele estava em semiaberto, regime semiaberto, depois, né, de ser preso por violentar mais de 10 garotinhos. Mais de 10. Aí um gênio, um magistrado genial, achou que era uma boa ideia devolver esse monstro à sociedade. E a mãe do garotinho, que tinha sido morto dessa vez, deu uma entrevista e disse o seguinte: quem fez isso com meu filho não foi esse cara. Quem fez isso foi o juiz que soltou ele. E é verdade. Pessoas como essas têm que ficar para sempre na cadeia. Para sempre. Não pode ter direito à saidinha, não pode ter direito à progressão de pena, nada. Nada. Hoje eu vi a Sâmia Bonfim, deputada federal do PSOL, fazendo postagens sobre o Daniel Alves. É isso aí, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Beleza, se for comprovado que ele realmente praticou isso aí, por mim ele fica preso pelo resto da vida dele. Agora eu queria saber o que a Sâmia Bonfim acha que tem que ser feito aqui no Brasil. Daniel Alves está sendo julgado na Espanha. E aqui, dona Sâmia? O que a gente faz com alguém que comete esse crime? A senhora está disposta a abrir uma exceção aí na sua política ideológica e mudar o Código Penal para que essas pessoas fiquem presas até o dia de morrer? Ou não? Ah, não, tem que ressocializar. Tem que ter progressão de pena, tem que ter saidinha. Tá vendo? É a hipocrisia da esquerda. Agora vamos lá. Vamos falar aqui, pessoal, a respeito dessa questão do Júlio Lancelotti, que eu sempre falo aqui para vocês, me recuso a chamar de padre. Vamos contextualizar aqui, tá? Primeiro pediram a abertura da CPI. A linha do tempo não é exatamente essa, mas as notícias nesse ano saíram nessa ordem, tá? CPI da Cracolândia. Né? E o Lancelotti tem uma ONG que trabalha, né, por lá na Cracolândia com os viciados. E aí foi aquela confusão. Não, estão perseguindo o pai. Mas peraí, gente, é a ONG que trabalha na Cracolândia. Ninguém está perseguindo o cara. Ele está fazendo alguma coisa errada ali? Se ele não está fazendo nada de errado, não tem por que se preocupar. Vamos chegar lá. Aí depois vazou o tal do vídeo, né, dele descascando a banana ali, um vídeo desagradável, né? Desagradável, independente dele ser padre ou não. Ainda mais sabendo que a pessoa que estava do outro lado, ele achava ou era, né, um menor de idade, tá? Um garoto menor de idade. E nessa, pessoal, começaram as perícias, né? Foram 3 perícias afirmando categoricamente que, primeiro, não havia manipulação digital, deepfake, e era ele. Era o Júlio Lancelotti. Mas a arquidiocese, a esquerda como um todo, né, bateram o pé porque um perito havia dito que era deepfake. E eu trouxe aqui para vocês a explicação. Não faz sentido um vídeo de 2019 ter feito uso, né, uma pessoa comum que não tiver muito conhecimento sobre isso aí, ter feito um vídeo usando deepfake em 2019, sendo que a tecnologia só se popularizou, e olhe lá, do ano passado para cá. O Rubinho Nunes, né, lá de São Parlamentar, lá de São Paulo, que foi quem fez o pedido de abertura da CPI, ameaçou processar esse perito. Né? E aí o que aconteceu? O cara voltou atrás. A arquidiocese tinha arquivado, recebeu a denúncia e arquivou em menos de 24 horas. Por quê? Se baseando nessa perícia aí do cara.
Quando o Rubinho Nunes vai lá e processa o Gaziri, né, o Mário Gaziri, o que ele faz? Ele volta atrás e muda a sua versão. Ele diz agora que não existe manipulação digital, mas que a pessoa que aparece no vídeo não é o Lancelotti. Teriam criado ali um cenário, né, idêntico ao background ali em que o Lancelotti aparece em seus vídeos, a casa dele, né, e encontrado uma pessoa idêntica ao Lancelotti para fazer aquele vídeo se passando por ele, né, uma versão circense do cara. Sentiu, né, ficou com muito medo do processo. E aí, pessoal, a coisa ficou clara para todo mundo, a não ser para aqueles que não querem ver, né? Aí, depois disso, a Arquidiocese agora vem lá, né, vai lá, e diz que precisa apurar diante de suposto fato novo, né? O fato não é suposto, o fato é real. Estão dando aquela manteigada ali para livrar a cara do padre, né? Porque eu sempre falei isso aqui para vocês. Quando a coisa fica irreversível, quando a coisa sai do controle, aí, meu amigo, não tem mais essa de todo mundo dar a mão para todo mundo, né? Não tem essa não, tá? Vão largar o cara mesmo. E é aí que começa o grande problema, que a coisa fica complicada, né, pessoal? Porque ele não vai matar essa no peito sozinho, né? E aí as informações que a gente tem, né, são de que existe uma série de irregularidades sendo cometidas lá na Cracolândia. Não estou dizendo aqui que elas são praticadas, né, pelo Lancelotti. Não estou afirmando isso, acho que a CPI é que tem que apurar isso aí. Mas, por exemplo, né, existiria tráfico de bebês. Bebês que nascem na Cracolândia seria uma indústria, né, de tráfico de bebês. Então, isso seria investigado pela CPI. E, né, eu não tenho como chegar aqui para vocês e falar que ele está envolvido com isso, que tem gente poderosa envolvida com isso. Eu não sei, eu não sou da CPI, eu não vou fazer a CPI, eu não tenho como provar. Agora, quando ele fica com medo, né, quando existe toda essa movimentação para proteger o cara, passa a impressão de que ele está escondendo alguma coisa. E é sempre bom lembrar que a CPI não tinha nada a ver com o vídeo dele. Tá? Então a situação é essa. Tá? Na minha opinião, a situação ficou irreversível, tanto impossível de ser administrada aqui no Brasil quanto no Vaticano, e vão largar a mão dele. Se ninguém da Arquidiocese e do Vaticano tiver alguma coisa a ver com essa outra questão lá da Cracolândia, aí é que eles não vão se preocupar mesmo. Né? Se ele tiver envolvimento com essa possível atividade criminosa, aí quem deve estar com medo são as pessoas associadas a essa prática. Tá? Vamos ter que aguardar aí o desenrolar dos fatos, mas eu estou muito curioso para saber o que a esquerda vai fazer quando tudo isso, né, quando a máscara cair de vez, eles não tiverem mais como alegar que não sabiam, que o vídeo não é verdadeiro, que ele não... Enfim, vamos ver. Isso aí pode trazer muita coisa boa para a gente e muita coisa boa também para pessoas que podem estar sofrendo através das mãos de pessoas más, né, que talvez se utilizem do nome de Deus para praticar crimes horrendos como esses. Um forte abraço e a gente se vê por aí.